É Salmo 34, eu comecei da noite, mas tem muita coisa, meu irmãozinho. Salmo de número 34, versículos 4 e 5. Salmo 34, versículos 4 e 5. Davi diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que é buscar o Senhor? É buscar aquela palavra, entenda bem, que vai lhe dar segurança, que vai lhe dar confiança, aquela palavra de Deus. Eu conto sempre para vocês que quando eu comecei eu tinha pânico, depressão. Aí eu busquei na Bíblia aquelas informações, aqueles versículos que falavam a respeito do medo. Nunca esqueço de Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. E aquilo ali foi me fortalecendo, e quando vinha o ataque do mal, eu já estava livre do temor do mal. Disse, não, Deus não me deu espírito, da amaldiçoar esse medo. Então, busque, a palavra virá, essa palavra que Deus vai te dar, entenda bem, ela vai ser a sua segurança, ela vai te livrar dos temores. O que está atemorizando você? O medo de perder um filho por causa do álcool, das drogas, por causa da prostituição, o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo, o medo que você, pastor, não tem nem que explicar, não sei nem descrever do que eu tenho medo, eu não sei o que é, mas é um medo, é um pânico que vem, parece que eu estou morrendo. Busca ao Senhor. Procure ouvir a palavra, procure entrar na palavra e prestar atenção que Deus está falando com você. Ele diz, versículo 5, olharam para ele, para aquilo que Deus falou com você, e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. O que é isso? Quando você busca, encontra, você passa a olhar para aquela palavra. O missionário R.R. Soares diz, aquela palavra é como um retrato de Deus na sua vida. É aquele quando você olha para ele e você fica iluminado. Quer dizer, Deus te dá a luz, te dá a revelação. Nós contamos aqui, eu tenho contado repetidamente, coisa recente do Tiago Pérez. Tiago, cantor evangélico, vai nas campanhas como missionário, ele pegou o Covid. E a situação ficou ruim, porque ele foi para a UTI, foi entubado. Aí ele saiu da UTI, foi para o quarto, mas começou a ter uma piora. E o médico, então, estavam 3 médicos conversando e ele acabou escutando. Falou assim, olha, o caso dele está complicado, não tem que voltar para a intubação. O outro falou, mas se voltar para a intubação, provavelmente não volte. Veio o desespero. Aí ele, com o celular, foi ligar para o missionário. Quando ele foi ligar, ele pegou uma mensagem que o missionário tinha deixado. Tiago, medita numa palavra que Deus falou com você um dia. E nessa palavra você ora. Pronto, ele nem ligou mais, fez a oração. Bem, dias depois não voltou para a intubação, foi se recuperar, dia depois está de alta, hoje já está de alta, trabalhando e tudo. Irmãozinho, quando Deus fala com você, guarde. Aquela palavra, ela é o retrato de Deus para você. Ela é o retrato de Deus, como eu falei, quando vinha o pânico, eu lembrava, não temas porque eu sou contigo. Eu ficava iluminado e aquilo não tomava conta de mim. Com você é a mesma coisa, você tem que olhar para a palavra e ser iluminado por ela, tem que buscar o Senhor. Então, primeiro busque, encontre e fique com ela. Quando você encontra a palavra é diferente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, a história de Ana, mãe de Samuel, mas já estou falando a bênção para você, mas ela não era mãe não, ela era estéril. Capítulo 1, versículo 9, essa mulher, ela era muito humilhada por uma outra mulher, porque naquela época o homem tinha mais de uma esposa. E a outra chamada Penina dava filhos para o seu marido, e a Ana não dava. A outra desdenhava. A Ana ficava triste, não queria se alimentar direito. O marido dela chamava-se Elcana. Ele chegava, mas vem cá, eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele não entendia. Aí o que a Ana fez? Diz assim, versículo 9. Então Ana se levantou. Irmão, você tem que se levantar. Se levantar é tomar uma posição, é lembrar que existe um Deus que muda qualquer situação. Enquanto você não lembra desse Deus, você não se levanta, você fica murmurando, fica questionando. Na Bíblia Sagrada nós temos inúmeros casos de pessoas que tiveram que se levantar. Ezequiel era profeta, no capítulo 2, depois você pode ler, a Bíblia diz assim, filho do homem, levanta-te e eu falarei contigo. Põe-te em pé, coisa séria. No Novo Testamento, nós encontramos um homem que Jesus disse para ele, os teus pecados estão perdoados, mas ele continua na mesma. Tem muita gente lá na igreja, teve um passado triste, teve pecado, mas já foi perdoada.
Aí Jesus teve que falar com ele mais uma vez: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta e anda. Então, às vezes nós somos perdoados, nós cometemos um erro, mas pedimos perdão a Deus, nos humilhamos, mas o diabo fica nos acusando, como que assim, né? Você está perdoado, mas é para ficar na sua aí, tá? Não é que o diabo não vem de chifre, com garfo na mão: alô, eu sou o diabo, estou falando com você. Você vai... Não, você começa a pensar, você começa a raciocinar. Você diz assim: eu já perdoei, mas cara, não. Deus não quer que você fique assim quando você está na rua, põe um lenço na cabeça, põe uma touca, entendeu? Hoje tem a máscara, já facilita, né? Esconde um pouco, para ninguém te ver até chegar em casa, depois ir para a igreja. Não, irmão, Deus quer que você se levante e anda, viva a sua vida. Volta para a vida, volta para a vida. Você já foi perdoado. Quando alguém indagar sobre o seu erro, sobre os passados, sabe, amigo, eu sou lavado no sangue de Jesus, e fim de papo. E começa a mostrar como é que Deus é bom, como é que Deus é misericordioso. Mostra a misericórdia de Deus. Então, na Bíblia temos inúmeros fatos, casos de pessoas que tiveram que se levantar. Até o morto se levanta quando ouve a voz de Deus. O morto não ouve, mas aí que está. Tem muita gente que está morta no pecado, irmão. E quando ela ouve a voz de Deus, ela larga o álcool, larga as drogas. Verdade. Não precisa falar muito para ela, não. Quando ela ouve a voz de Deus, um homem chamado Levi, também chamado Mateus, cobrava impostos, ganhava dinheiro fácil ali, entenda bem. Quando Jesus passou: vem, me segue, ele deixou tudo. Então assim é a libertação que vem. Ela se levantou, e depois que comer e beber em Siló, ela não. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Não existe esse voto hoje para nós, não, tá bom? Até o voto não pode ser confundido com promessa, porque tem gente que tem a cultura da promessa, porque é a cultura religiosa, que para você ter algo de Deus, você tem que oferecer algo para Deus. Deus, eu prometo lhe dar isso, prometo fazer aquilo, se o Senhor me curar o meu filho. Não, voto é diferente, voto é algo que vem inspirado por Deus. Aí você fala, minha Bíblia diz: é melhor que não vote do que vote não cumpra, é que Deus fala. Não é a cultura da promessa, de você prometer algo para receber algo de Deus, nada disso. Ela está falando aqui então um propósito de oração com Deus, e diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Atenção, homem de Deus erra também, irmão. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Homem de Deus erra. Aí você olha uma pessoa, você não julgue a pessoa, ainda que veja até erro na pessoa. Hoje nós não temos o ministério da acusação, nós temos o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que a palavra que sair da nossa boca, ela tem que ser para promover edificação, não para derrubar ninguém. Efésios 4:29 fala isso. A palavra que sair da nossa boca não é para derrubar uma pessoa, que às vezes derrubamos o filho. Menino, você puxou a família do seu pai, não vale nada. Verdade? A mãe diz para a filha: você vai crescer, você vai ter um marido, você vai sofrer, vai ver o quanto é bom. Que isso, não? Mas você já deve ouvir falar conversa assim. Você vai crescer, entendeu? Você é criança ainda. Quando você crescer, você vai ver como é que é, vai ter um marido, você vai ter. Ou vai ter uma mulher, você vai ver como ela vai te dar trabalho. Mas que negócio, é só palavra de maldição? Não, a palavra que sai da nossa boca não pode ser, entenda, para condenar ninguém. Mas o Elias não estava no nosso ministério. Aí ele diz ele: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho, aparentemente dando um bom conselho para ela. Mas aí ela responde, porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, e sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque de multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Não, eu não estou bêbada não, eu nem bebo, não sou filha de Belial, quer dizer, desse mundo não, eu não sou uma mundana, não, é desgosto, eu estou numa aflição grande, eu tenho falado agora diante de Deus, só da minha aflição. Aí o Eli volta para o ministério do sacerdote, e ele fala o quê? Diz, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Irmão, é isso que nós temos que fazer. Dar uma palavra para a pessoa que vai alegrar o coração da pessoa. Veja o que está dizendo aqui. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela não tinha, entendeu, filho ainda. O que alegra a pessoa não é a bênção, não. É a palavra que você recebe. Porque antes da bênção vem a alegria. Olha o que o Senhor Deus fala em Isaías 43, 13. Eu vou mostrar para você. Mostra para mim, por favor. Antes que houvesse dia, eu sou. O que é isso? Antes que a bênção chegue, antes que você veja, entenda, Ele é Deus. Então, se você recebeu a promessa, recebeu uma declaração que vem de Deus, se alegre com ela. Porque é a palavra que alegra, uma boa palavra alegra o coração. Antes que houvesse dia, eu sou. Quer dizer, antes que a bênção chegue, antes que a bênção se materialize, antes que você veja a bênção, Ele é Deus. Ela entendeu, ele disse, o Deus de Israel conceda a tua petição. Quando ela falou isso, quem falou foi o homem de Deus. Foi um profeta, então a bênção já é minha. Ela se alegrou, mas importa você mostrar, o bolso ainda está vazio, a doença ainda está no corpo, você ainda vê o filho no álcool ou nas drogas, ou o marido ou a esposa, você ainda vê a pessoa no erro, mas você sabe, entenda bem, que você buscou a Deus. Lembra, busquei ao Senhor, Davi disse, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. Ela foi iluminada com aquela palavra que saiu da boca do sacerdote. Aquela palavra iluminou a Ana, que já não tinha mais tristeza no seu coração. Quer dizer, ela tomou posse da bênção. Não esqueça o que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai colocar, eu leio com vocês. Olha o que diz segunda aos Coríntios 5, 7. Capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Quer dizer, ela não tinha o filho no seu ventre. Entenda isso. Ela tinha o que? A palavra com ela. A palavra alegrou o coração dela. O caso que tem muita gente, primeiro quer ver a bênção, para depois se alegrar. Não, irmão, nós devemos nos alegrar e entender com a palavra. Quando nós temos convicção que aquela é a palavra de Deus. Claro, você vai dizer, mas em Samaria eles se alegraram vendo os milagres. Claro que o milagre alegra todo mundo, o milagre é importante, mas antes do milagre tem a palavra. Antes que houvesse dia, eu sou. Quer dizer, antes que a bênção chegue, Ele é Deus. Quando você descobre que Ele é Deus, você se alegra. Deus está agindo. Eu orei em nome de Jesus. Eu invoquei o poder de Deus. Eu amaldiçoei essa doença, esse vício, esse adultério em nome de Jesus. E eu creio na vitória. É assim. Você vai começar a obter o sucesso, tomando posse. Então, ela tomou posse. Nós temos que tomar posse. Nós temos que assumir. Diz assim... Assim a mulher foi o caminho e comeu, o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada. Meu irmão, se levanta rápido, não demora não. Madrugada quer dizer antes que o dia chegue. A noite está indo embora, fica firme, se levanta. A noite está indo embora. O choro pode durar a noite inteira. A alegria vem ao amanhecer. Quando tem a palavra de Deus, chegou o seu dia. Está chegando o seu dia, está madrugada, mas está chegando. E pode ter certeza disso, que é lindo isso aqui, né? Quando, principalmente nessa época agora que vem primavera, depois do verão, que o dia vai chegando, às vezes você está na estrada, não sei se você já viu o dia amanhecer na estrada, daqui a pouco começa aquele vermelhão, daqui a pouco está o dia completo, lindo, né? Em viagens aí missionárias, quantas vezes na estrada eu vi, cheguei até a tirar foto, olha a coisa linda, o dia está chegando, meu irmão, o dia está chegando para você. Olha, levantaram-se de madrugada, quer dizer, tem que ser rápido, tem que se levantar antes que a bênção chegue, você já se alegra, não, Deus já está agindo, Deus está operando. Eu falei para uma senhora que ela pediu oração, o marido ia fazer uma cirurgia de câncer, coisa séria, um tumor grande, entende? Ele disse, Deus está agindo. Acabou a cirurgia, ela disse assim, olha, o médico foi muito bem sucedido, ele está no quarto já
Deus está agindo. Só fiquei na mesma palavra, Deus está agindo. Quer dizer, vamos crer na bênção completa, entendo que não tenha metástase nenhuma ali, e ainda que tenha sido diagnosticado alguns focos aqui e ali, mas Deus limpa tudo. Para Deus não é impossível, o médico faz, mas Deus faz mais do que o médico, porque o médico para ser limitado, Deus não é. Então, aí diz, de madrugada, isso aqui é revelação, e levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor. Não tinham filhos nenhum ainda, ela não tinha um filho, mas estava adorando. Por quê? Porque ela sabe que o dia dela estava chegando, a noite dela estava passando, meu irmão, a sua noite está passando. O choro dura a noite toda quando não há luz de Deus, mas quando vem a luz, você sabe que o dia vai chegar, você chega clareando, você sabe que essa luz está iluminando, está vindo, você nota isso, você percebe, então você tem aquela convicção, aquela certeza, o meu Deus está agindo, o meu Deus está operando, o meu Deus está se manifestando. É lindo quando você crê nisso, que todo mundo diz, você é metida certinho, metida a ter mais fé do que os outros, você é metida durão, você sabe que a sua situação, sim, o caso é grave, mas Deus está agindo, a vitória já é minha, quer dizer, está louvando, está adorando a Deus, crendo na vitória. E vieram à sua casa a Ramá. Então Eucana conheceu a Gana, conheceu aqui, teve relações com ela, que era esposa dele, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Como? E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, engravidou, meu irmão, teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Aí se você ler, meu irmãozinho, ela cumpriu o voto, entregou depois o filho quando desmamou já ao Senhor, que tudo é para nós, entenda bem, é simbólico, entregamos nossa vida, o nosso filho a Deus, entenda? Aí se você vê aqui, como é que Deus opera aqui, que depois que ela fez isso no capítulo 2, que você já entrar, a Bíblia mostra aqui que essa Ana, ela teve filhos e filhas. Olha o que Deus faz, Deus nos dá o que, pessoal? Mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque isso é o poder de Deus, que opera quando nós agimos pela palavra de Deus. Deus está trazendo você aqui para ouvir essa palavra. Levanta-te, anima. Vamos voltar ao Salmo 34? O que ele disse lá para nós? No versículo 4, ele disse aqui, busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Ela buscou. Se ela ficasse lá na tristeza, não ia não, ela se levantou, tem um Deus, eu vou no templo, eu vou na casa de Deus. É o que você fez. Você não é que só o tempo, você entrou na presença, você entra ali, Deus, você lembra que tem um Deus, e você vai lá, e para ele você chora, Jesus, que situação, meu Deus, eu preciso de ouvir a tua voz, fala comigo, me faz lembrar da tua palavra, me faz lembrar das tuas promessas, que vocês não têm que ouvir. Deus pode usar o sacerdote, um homem para falar com você, uma mulher para falar com você, mas Deus fala com você direto, ele faz você lembrar do que você já ouviu. João 14, 26 diz que o Espírito Santo faz isso, mas é importante você se levantar, entenda como Ana fez, se levantou e foi ao templo, quer dizer, você vai na presença de Deus, e ali tem a resposta para você, busquei ao Senhor, como eu falei, puxa, eu vivia com depressão, mas eu busquei aqui o Senhor, busquei aquela mensagem, aquelas citações bíblicas que falavam a respeito daquilo. Tiago está lá, entenda bem, para voltar para a UTI, para o respirador, para a intubação, e aí ele ouve uma mensagem missionária, medite numa palavra que Deus já falou com você. O que é isso? É quando você lê a Bíblia, você ouve uma pregação, às vezes tem aquela mensagem que destaca-se, né? Ela começa a brilhar, te chama a atenção, começa a ser, você costuma dizer, é o meu versículo preferido, não sei o que, e papai, eu gosto muito dessa palavra, aquilo por acaso, não é só para você gostar não, aquilo ali é Deus com você, a palavra é Deus conosco. Um dia ela se fez carne, pessoa humana, Jesus Cristo habitou entre nós, a palavra de Deus é Deus conosco. Quando você tem a palavra, você não está abandonado, é aquela palavra, ou por aquela palavra você vai orar e as coisas vão acontecer. Olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não ficarão confundidos. Glória a Deus. Você ora para aquilo que Deus falou com você, você ora para aquilo que Deus revelou a você, e você não ficará confundido, pelo contrário, você é esclarecido, você é iluminado, você é abençoado. Essa é a palavra de hoje.